Oi gente, como vocês estão? Passaram bem? Hoje eu vim falar, eu peguei uma caixa aqui que eu guardei várias pinturas minhas, guardei um monte de coisa. E eu peguei ela para procurar uma senha que eu não lembrava e encontrei as pinturas e falei, nossa, é legal falar isso, porque às vezes a gente, na hora que tá pintando, a gente acha que tá ficando ruim, que tá feio as coisas e não gosta da pintura, acaba rasgando, joga fora. Eu gosto de guardar tudo. Todas as pinturas que eu faço eu guardo. Ruim ou boa, ou gostando ou não, eu guardo. E é legal porque depois dá pra você ver sua evolução. E eu vou mostrar pra vocês, eu achei esse caderno que foi a primeira vez. Tipo, eu sempre gostei de pintar, mas eu pintava desenho pronto, com lápis de cor, tudo. Agora assim, desenhar, pintar, eu comecei mais ou menos em 2019, 2018. E eu lembro que eu não tinha tinta, eu tinha só o lápis de cor, mas não tava... Eu queria, tipo, uma coisa a mais, sabe? Não tava sendo suficiente o lápis de cor. E aí, eu comprei essa folha e comecei a pintar, eu lembro, eu tinha um estojo de maquiagem, de sombra, que tinha, nem lembro, mas era muitas cores. E eu comecei a pintar com a sombra e um pincel de maquiagem. E olha que legal, vou mostrar pra vocês. Esse caderno, esse bloco na verdade, né? Ó, comecei pintando com os lápis de cor que eu tinha. Ó, tudo uns desenhos assim, meio até infantil. Porque, ó, eu marcava a data, abril de 2019. Porque quando você começa, a criatividade, ela vai surgindo. É um treino. É igual ir pra academia, você vai aos pouquinhos e é igual pintar. Parece que quanto mais você vai pintando, mais você vai tendo contato com a arte, as coisas. Aqui, ó, eu já comecei a pintar um pouco. Não, aqui ainda era lápis de cor.
Aí aqui eu já comecei a pintar com a sombra. Ó. É sombra de maquiagem e pincel de maquiagem. Esse aqui é uma mistura de sombra e lápis de cor. Ó, que desenho feio. Mas é tudo do processo, gente. Ó, comecei a ficar só sem criatividade mesmo, só. Ó, aqui já começou a dar uma melhoradinha, ó, tudo com sombra. Eu acabei com o estojo. Eu não usava sombra, acabei usando pra pintar. Esse aqui ficou só um desenho. Ó, sombra. E esse caderno, esse livro foi assim. Aí depois eu fui pra aquarela. Aqui eu já tinha comprado um lápis de cor aquarelável e comecei, olha só, sem muita ideia, ó. Eu comprei um lápis de cor aquarelável e a aquarela em pastilha da Faber-Castell. E comecei a tentar, ó. Aí vai surgir, ó, já comecei a dar uma misturada. Eu lembro que eu não tinha muita, não pensava assim, o que eu vou desenhar, assim, ficava, eu não tinha ideia. Ficava umas coisas meio, ó, bem vazio. Bastante folha, que é fácil desenhar, né, assim, de certa forma. Ó. Aí eu lembro que eu aprendi a desenhar libélula, amei desenhar libélula porque era fácil, ficava bonito. Aí aqui já começou a dar uma melhoradinha, ó. Aí aqui já foi nanquim com aquarela. Comecei a tentar. Aí comecei a misturar um monte de coisa. Aí foi surgindo as coisas na mente, assim, como vou fazer. E aí comecei a misturar. Você vê como que já vai evoluindo o desenho? Já não fica tão infantilizado? Ó, comecei a misturar várias coisas. Comecei a tentar desenhar rosto, que até hoje eu acho muito difícil, não consigo muito. Mas, ó, comecei a brincar com com essas linhas. Até hoje eu adoro. Esse aqui eu lembro que eu amei desenhar ele. Ficou bem legal, ó. Meio geométrico, com bastante, ó, quadriculado, textura. Aí eu comecei a comprar tinta acrílica e comecei a fazer umas pinturas. Aí depois, ó, como que vai evoluindo, já com tinta acrílica. Eu amo esse, parece o fundo do mar, né? Aí eu ainda misturava um pouco, ó. Que legal. É, de assim mesmo. Fazia um monte de teste. Ia brincando com as coisas. Comecei na tinta acrílica. Aí depois eu descobri a guache. E fui misturando tudo. Técnica mista. Aí eu comecei a misturar tudo, as coisas que eu gostava. E daí a criatividade vem surgindo. Você vai tendo ideias. É muito legal. Olha esse que legal. Tem profundidade.
com meu filho esse livro aqui, Minhocas Comem Amendoins. Eu tenho lido poucos meus livros que eu gosto de ler, mas todo dia eu leio com ele, né? Os livrinhos dele. E aí eu falei, gente, que coisa essas minhocas. Tipo, não seja uma minhoca na vida. Eu viajei. Mas é muito engraçado, porque fala assim, ó. Antigamente as minhocas comiam amendoins. Os passarinhos comiam as minhocas que comiam amendoins. Os gatos comiam os passarinhos que comiam as minhocas que comiam amendoins. Ninguém comia os gatos, que comiam os passarinhos. E isso irritava muito as minhocas que comiam amendoins. Então, esse livro é muito bom. Os gatos, na verdade, eles faziam um favor para as minhocas, que eles comiam os passarinhos que comiam elas. Então, no caso, eles ajudavam de certa forma as minhocas. Aí, e elas ficaram irritadas porque ninguém comia os gatos. Vocês, olha só. Aí, no final, vai desenrolar todo o livro, não vou ler ele inteiro, mas no final, aconteceu tudo, um monte de coisa, e aí ninguém comia mais passarinho, ninguém comia mais minhoca e ninguém comia mais gato. E aí os gatos, que comiam os passarinhos, começaram a comer os amendoins, que era a comida das minhocas. E aí os passarinhos também começaram a comer amendoins. E aí não sobrou amendoim para as minhocas. E elas começaram a comer pedrinhas. É muito bom. E aí as minhocas, para não ficar sem comida, começaram a comer pedrinhas. E isso as irrita muito. Então quer dizer que as minhocas, elas começaram irritadas e terminaram irritadas. Então a minhoca é aquele tipo de gente que nunca tá contente com nada, que sempre quer reclamar. Que aconteça o que acontecer, é aquela pessoa que só quer reclamar, que nada tá bom para ela. Então, como uma reflexão, não seja uma minhoca. Porque como que é chato você ser assim, né? Aquela pessoa que aconteça o que aconteça, aconteça o que acontecer, ela vive irritada, vive de mal com a vida, vive reclamando. Muito bom esse livro. Ficou essa reflexão. E o chão é lava!